Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para a sessão 1 de Morkborg. Espero que vocês gostem. A gente vai dar continuidade aí ao personagem que foi criado na sessão passada. Eu espero que onde quer que vocês estejam, esteja mais fresco que onde eu tô, né? Porque o calor que tá aqui tá um negócio surreal. Eu deixo aí um agradecimento especial para a editora Gui Monin por dar permissão de eu estar usando as imagens do livro, né? E peço aí que você deixe seu compartilhe. Se você gostar, comente e aproveite a sessão. Bom, pessoal, eu já estava fazendo uma campanha antes na cidade de Griffith, então eu acho que vou aproveitar um pouco aqui o que eu já tenho, que eu já conheço. Griffith, ele tem seu próprio sistema de lei, ele não segue as leis do basilisco, não segue as profecias. Em Griffith, as pessoas seguem o que o rei determina. E assim, o rei, ele meio que já largou o osso da cidade, né? Em Morkborg, meio que todo mundo já largou o osso da existência, né? Todo mundo meio que já aceitou o fim dos tempos. Mas Griffith, o rei pelo menos ali ainda encaminhou um método dele lá para as pessoas da cidade encontrarem um fim mais saudável, tá? Não posso estar falando sobre isso aqui no canal. Vamos lá. Bom, para a primeira cena do jogo, vamos rolar aqui como tá o clima. O clima deu 1. Em Morkborg, o sol não se levanta mais, tá? Então acho que é importante trazer isso de que a cidade, o continente vive sobre uma escuridão perpétua, tá? Então aqui é um dia cinza e sem vida. Então provavelmente mais iluminado que o normal. Sem vida. O começo dos dias nesse jogo ele é muito importante, porque toda vez que um dia começa, você faz as rolagens da profecia para ver o quão perto o fim dos tempos está. Efetivamente, se você atinge o fim dos tempos aqui no jogo acaba, tá? Você tem essa rolagem aqui que você faz. Toda vez que você falha nela, você estoura o começo de uma das profecias do fim dos tempos. Quando a sétima profecia é efetivamente o fim dos tempos, ok? Bom, vamos fazer com um D6, tá? Supostamente o fim dos tempos o fim dos tempos vai ocorrer em aproximadamente um mês. 3, não estouramos uma profecia, ok? Vamos dar continuidade aqui então. Vamos pensar numa primeira cena interessante para a gente abrir o jogo, né? Tanto aqui quanto numa mesa tradicional de RPG é sempre interessante ter um conflito, né? Algo que empurre a trama, a história para frente. Então, vamos começar o dia 6 da manhã e vamos pensar em alguma coisa. O personagem nosso aqui, ele é um bandido. Deixa eu pensar no nome para ele. Nome de bandido tradicional aí. Vamos chamar ele de O Máscara. Ele vai ter uma máscara. Qual o personagem lá? Quer saber? Deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês. Acho que isso vai funcionar de forma mais interessante. Jogos solos de RPG, eles costumam ter uma tabela assim, que você usa para dar um empurrão nas coisas. Quando, por algum motivo, algo não está batendo, né? Tá fazendo aquilo virar para você. Então, vamos fazer aqui uma faísca de aventura. Você roda um 83. Ok. Um estranho navio encalhou no continente, ali na ilha, né? O que faz todo sentido, visto que meu personagem... Estamos aqui nessa ilha. A ilha dá direto no mar imensurável, ok? Vamos colocar que o navio encalhou aqui, ó, bem nessa ponta, tá? Vamos pegar aqui. Isso rapidamente se espalhou pela cidade, né? Eu já tinha aqui pronto esse mapinha. O navio encalhou aqui, ó. Agora meu personagem, obviamente, ele é um malandro. Ele vai querer ir lá se ver com esse barco e ver se ele consegue tirar algo de bom do barco, né? Agora, pra gente começar a história, vamos ver se esse barco era tripulado, tá? Deu um D4. Aqui. Deu 1. Não, o barco tá vazio. Não tem gente dentro desse barco. Ok. O que será que destruiu aí a tripulação desse barco ou algo assim? Então vamos anotar aqui, ó. Temos um barco vazio. Esse barco vazio, pilhar. Eu quero pilhar o barco. Esse
vai ser o nosso objetivo inicial. Objetivo, vou colocar aqui no objetivo de dificuldade média, né? Então, vamos fazer assim, ó. Isso aqui é uma trilha de progressão, ok? Conforme eu for enchendo essa trilha de progressão, estou mais próximo do fim dessa história. Onde está a tripulação desse barco? Isso aqui vai ficar, vamos colocar isso como se fosse uma subquest do primeiro. Essa vai ser uma coisa mais simples. Essa cidade ela tem Griffith, tem 3 portões. Dada a situação com os guardas, dada a situação com o navio, a guarda da cidade está mais ativa, né? Para evitar que mais gente decida, para evitar que ninguém, na verdade, né, queira ir lá pilhar o barco até até a polícia, até a guarda da cidade, né? Até a guarda da cidade se decidir sobre o que fazer com o barco, mover qualquer bem valioso que tenha lá dentro e coisa assim, né? Então, a primeira cena vai ser o Máscara. Máscara, ele, logo cedo, o Máscara, ele escuta falar sobre essa situação do barco pelo informante dele. O informante dele é o dono do bar da cidade. Um bar assim discreto da cidade, vamos colocar assim, um bar discreto. Esse tipo de coisa a pessoa nunca chamou muita atenção. Vamos chamar o bar? Ok. O bar chama Boca de Lodo. O dono do bar, que é o meu informante, vamos chamar ele de Barnabé. Ok? Às 6 da manhã, eu tô aqui no cantinho, aqui bem na frente do balcão, trocando ideia com o Barnabé. Vamos ver se tem mais gente aqui no bar que possa estar marcando bobeira essa hora. Sim, mas. Então, temos um porém aqui. Vamos ver quantas pessoas. Tem 4 pessoas no bar, 6 da manhã. O X eu vou sempre tentar deixar como eu, colocar 2 pessoas em cada mesa. Só que tivemos um mas, né? Vamos fazer o seguinte, uma ou duas dessas pessoas vai ser guarda. Saiu um 4, tá? Como é um D2, 2 pessoas são guardas. Vou colocar que os 2 aqui são guardas. Ô, Máscara, deixa eu te falar aqui, ó. Baixa aqui. A gente precisa, essa galera que tá aqui não escutar a gente. É o seguinte, cara, aquele barco lá, você consegue passar pelo portão sul, beleza? Procura o guarda. Guarda esse aqui, ó. Vamos sortear o nome aqui do guarda, galera. Guarda chama Cuts. Opa, Cuts o quê? Aergitwal. Cuts Arvante. Pra ficar um pouco mais autêntico com o cenário, eu vou de vez em quando montar o nome de personagem usando essas tabelas aqui. Então, ó, Máscara, procura o guarda Kurt Avante, pede pra ele liberar a sua passagem, fala que foi eu que fiz a boa lá pra você. E dá aí uns 10% do que você conseguir pilhar se você voltar vivo aí dessa. Olha, Barnabé, seguinte, você tem mais informação aí que você possa me passar? Você tá escondendo alguma coisa de mim? Sempre tem mais informação, né, Máscara? Só que a gente precisa ir um pouco mais pra fazer a coisa acontecer, né? Se tiver 10 de prata aí dando bobeira, a gente pode conversar um pouco mais. Ô Barnabé, assim, você me complica. 10 de prata é muita grana, cara. Dá uma diminuída nisso. Vamos ver aqui, ó. Barnabé já é amigo meu, beleza? Então, pedir um desconto pra esse cara é uma tarefa mais ou menos rotineira, beleza? Vamos tentar fazer um teste aqui. Esse teste eu vou fazer com a presença do máscara é mais 0, tá? Então vamos estar rodando mais 0. Porra, falha crítica ainda por cima. Pessoal, não existe crítico nesse sistema para interação social, tá? E outros testes que não sejam de combate tem. 10 é o que tem. Eu vou aceitar pagar os 10 de prata aqui pro Barnabé. Aqui. O Barnabé pega a grana assim, com um sorriso no rosto, sorriso desdentado, faltando vários dentes. Ó, quem diria pra quem tava chorando aí um desconto, hein? Seguinte, se você der uma olhadinha também na mão do Kurt, ele pode servir de guia particular para você aí até o navio. Um pouco mais de segurança aí para você e pra Fifi. Para quem não lembra, na sessão de criação de personagem, a Fifi é o meu cachorro, beleza? É um pincher assassino gigante, musculoso.
Ok, agora vamos ver. Tem esses guardas aqui na sala. Vamos ver se eles vão estar vendo alguma coisa aqui. Ah, ok. Deu não, mas. Ok? Tá. Eles não ouviram minha conversa com o responsável pelo bar. Eles obviamente acharam esquisito eu fuxicando ali com o cara falando baixo, né? Vamos ver também se eu percebo que eles estão tocando que tem algo rolando, né? Eu rodo presença de novo, é mais zero. Acho que a dificuldade disso a gente pode fazer um pouco mais alta, né? Vamos ver aqui. Tem que tirar 12 ou mais para passar nesse teste. Ok. Deu 18. Deu 18. Bom, Quino, eu não vou usar esse 18, eu tô com peso na consciência de seguir com isso. Ótimo, agora no Quino e deu 20, tá excelente. Para ambos os casos, eu percebi. Como eu disse, não tem crítico para fora de combate. Então, eu notei que esses guardas estavam atentos na nossa conversa. Eu agradeço o Barnabé e eu saio do Boca de Lodo. Bom, agora eu tô na cena 2 vai ser a rua da cidade. Isso vai ser por 7 da manhã. A interação lá no bar não é pra ter demorado muito. Pô, meu cara tem problema com comida, né? Vamos fazer o seguinte, meu personagem ele tem que se alimentar. Meu personagem ele tem um problema de compulsão com comida, tá? Vai ser o seguinte, ele tem que se alimentar 4 vezes ao dia. Se ele, no fim do dia, ele não conseguir fazer as 4 refeições, ele tem, estoura algum evento negativo aqui, que a gente resolve quando isso acontecer. Eu vou tirar mais 5 peças de prata aqui para o meu cara ter comida no barzinho do cara. Então, vamos lá, a primeira já tá preenchida aqui, tá de boa. Eu consegui uma informação útil, que é a ajuda do guarda. Aí como que eu vou lidar com esse guarda já é meu problema, né? Isso vai ser outros 500. Eu tô agora numa rua, né? Seria interessante eu ter um outro grid desse aqui para eu fazer acompanhar a cidade, mas eu vou considerar que eu vou fazer mais grids desse, mas eu vou considerar que cada cena dessa nesse momento vai valer um grid, tá? E eu vou andar em direção à saída norte. Vamos ver qual é a distância do bar até a saída, até a saída sul. Deu 4, ok? Então eu tenho que andar 4 cenas, 4 grids. Bom, pelo menos é 7 da manhã, né? Menos problema para o meu cara. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Bom, região sul não costuma ser bairro nobre, costuma ser um bairro mais simples, humilde. Então aqui vai ser a comunidade da cidade. Tá, toda cidade ela é cortada pelo menos nas cidades medievais, ela é cortada por um rio, tá? Então vamos fazer aqui, bom, eu vou só marcar o nome do rio aqui. Rio 6, Rio Vresk. Mercado, é importante ter um mercado. O que mais que a gente pode ter aqui dentro dessa breve viagem para fazer? Templo do Basilisco, né? Principal divindade do cenário. Rio Vresk, mercado, templo. O que mais? Estábulos é interessante. São estábulos até dá para pensar em falar algo ali. E armaria da cidade. Vou colocar uma armaria aqui, que aí tem guarda. Possivelmente alguma coisa para eu tentar afanar. Vamos ver qual vai ser a nossa cena 2 aqui. 4. A gente está passando por um templo do basilisco. Hoje é um dia cinza e sem vida, então está levemente mais iluminado que o normal, né? Geralmente a cidade é bem escura. Okay? Como é um dia sem vida, a gente pode entender aqui que está tendo pouca movimentação de gente, tá? Então o templo também vai estar com pouca movimentação. Vamos rodar para ver o que sai de movimento de gente com um D4. Novamente deu 4, ok? Se um D4 não está me ajudando hoje. O templo está movimentado. Ok. Meu personagem ele tem a necessidade compulsória dele de comer, então ele vai, e ele é um ladrão, né? Ele vai ter a compulsão de querer pegar umas moedinhas de graça, né? Vamos fazer o seguinte, como tá movimentado,
Eu diria que seria uma dificuldade 14, ok? 14, ok. Meu personagem, ele tem agilidade mais 2, ok? Então, o que eu tirar no D20, eu vou aumentar em 2. Como é que eu estou fazendo isso? Deixa eu fazer um templo aqui, improvisado. Como essa é uma cidade que não tem muito apoio a essa divindade, o templo é pequeno. Aqui você tem uma estátua do basilisco, e aqui na frente está o potinho de doações, né? Aqui você tem os banquinhos, onde tem umas pessoas orando. Ok. Vamos ver primeiro, o guarda, ele tá de olho na gente, aqueles dois guardas do bar, né? Vamos ver se, vamos sortear se eles vão intervir na minha situação. Então, eles estão longe, vamos pensar assim que eles estão longe, eles não estão perto o suficiente para interferir nessa minha tentativa aqui. A dificuldade é 14, que eu tinha dito, um D20, e eu vou aumentar em 2 o resultado. Não, eu não vou usar isso aqui. Eu acho que eu vou acabar parando de usar isso aqui. Eu tô sentindo que isso tá sempre quinando. Eu devia ter ficado com a quina, né? Enfim. Meu cara, ele tá aqui, mexendo. Meu personagem vem na miúda aqui, o Máscara. Ele vem como quem não quer nada, né? Só que aquilo, meu cara, ele se destaca, né? Ele é um sujeito baixinho, bem pequeno, fedido, sujo. E essas pessoas aqui, elas têm uma situação melhor e tal, elas veem meu cara chegando assim, elas acham esquisito, ficam de olho nele. E o cara vem aqui na miúda, aquele famoso se esconder na multidão, né? Ele chega no potinho, como quem vai orar e deixar uma doação, só que na hora que ele vai deixar a doação, ele na verdade põe a mão dentro do pote e tenta pegar algo, né? No que ele tenta pegar algo, uma das pessoas aqui começa a gritar: pega ladrão, ladrão. Vamos ver. Como eu não tive tempo para fazer direito de serviço, vamos ver quantas moedas eu consigo surrupiar ali nas pressas. Eu peguei uma moeda. Beleza, isso foi horrível. Eu devia ter ficado quieto na minha. Agora eu tenho 36 moedas. Meu cara, deixa eu ver a personalidade dele aqui. Tá. Ele começa a rir igual um maníaco pela situação. Começa a rir igual um maníaco pela situação, mas ele sai correndo, beleza? Meu personagem, ele não tem... Ele é um charlatão e um alienista, né? Ele não tem tendências ruins, ele não quer sair matando as pessoas. Então ele ignora a pessoa que tá aqui gritando, né? Chamando a polícia, os guardas, e ele cai fora. Ele sai para fora do templo. Tem aqueles dois guardas aqui do bar. Vamos ver se isso fez eles apertarem o passo atrás de mim. Também deu não, ok? Então eu vou só me contentar aí com essa péssima falha de tentar furtar alguma coisa. Então agora vamos pro que seria o próximo grid do mapa. Essa vai ser a cena 3. Essa situação na igreja foi uma coisa muito breve, então vai ter passado só 1 hora. Vamos ver por onde eu vou estar passando agora. 2, eu vou estar passando pelo Rio Vresk. Ok, tinha dado 4 grids, né, para eu chegar na torre, na muralha. Então vou fazer que o quarto grid já é a muralha, tá? Rio Vresk, aqui é propenso, eu acho que na minha cabeça dá problema. Primeira coisa, vamos resolver os guardas. Vamos ver se eles estão por aqui. De novo, esses guardas realmente não estão interessados em me pegar, pelo jeito. Beleza, Rio, como funciona isso, né? Geralmente, pensando na cidade no sentido de norte-sul, né? Que, como a gente tem pro portão sul, pensando na cidade no sentido de norte a sul, geralmente não é via de regra, né? Porque não é bem assim que funciona. Mas geralmente os rios eles cruzam a cidade de norte a sul, tá? Na realidade, o que conduz o rio é a topografia, né? Mas as cidades elas são construídas de forma a pegar o rio de norte a sul, para o rio levar sujeiras e afins embora para fora da cidade, tá? Então, vamos pensar assim que temos um rio descendo aqui, ó, ele cruza a cidade nesse sentido. Para onde será que a gente pode fazer isso aqui? Ele escorrega para cá. Fechou? Beleza. Se eu tiver errado contra essa explicação do rio, deixa nos comentários aí, pessoal. Agora, quanto ao rio.
Vamos ver. A Zona Sul, então, partindo aí dessa ideia toda, geralmente a área é mais poluída, tem muito tóxico, dejeto, é onde vão parar muitas coisas do povo mais rico da cidade. Você pode encontrar bens ali. Então, é um ponto onde geralmente pessoas más intencionadas podem tender a querer ficar. Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver a gente que não quer meu bem aqui dando bobeira, né? 3 mais. Então, tem gente ruim aqui. Primeira coisa que vamos resolver. Vamos ver quantas pessoas estão aqui. Tem uma única pessoa aqui dando bobeira, beleza? Essa pessoa, só que tem um mas. Então essa pessoa não é qualquer pessoa. Vamos colocar que essa pessoa faz parte de uma gangue da cidade. E vamos chamar eles de os Olhos Vermelhos. Olhos Vermelhos. Quem são os Olhos Vermelhos? Os Olhos Vermelhos é uma galera que joga ali. Eu não vou sortear isso agora, vamos manter isso como um mistério. Os Olhos Vermelhos é uma facção ali de um povo que eles têm como ritual jogar uma cinza nos olhos, né? Isso irrita o olho, por consequência eles ficam com os olhos vermelhos. Só que isso também tem um efeito psicotrópico ali, onde eles ficam mais agressivos e etc, tá? E esse cara, ele me aborda. Ô, esquisito, ô baixinho, passa aí, passa a grana, passa a grana. Ó, vamos considerar que esse aqui, o Bench, ele é dessa facção dos olhos vermelhos, tá? Nesse jogo, o combate é muito difícil, como eu disse. Eu acredito que essa é provavelmente a ficha mais equilibrada para ser enfrentada no começo de jogo, né? Ficha de monstro mais equilibrada para o começo de jogo. E mesmo assim, enfrentar mais do que um deles, se você está jogando solo, é muito difícil, tá? Acho bizarríssimo isso. O Goblin é mais difícil que o Bench. Mas é isso aí, gente. Vamos ver como é que eu vou lidar com esse cara. Primeira coisa, vamos. Não, eu não vou mexer com o nome. Vamos deixar isso quieto por enquanto. Não sei se eu vou precisar saber o nome desse cara. Meu cara, ele tem presença mais 0. Meu cara não se impõe. Meu cara ainda por cima é fraco. Ele não tem porte pra querer ameaçar, intimidar o sujeito, né? Eu vou tentar fazer um teste de presença. Eu vou. Meu Deus, ainda por cima tem um cajado. Já sei. Eu vou abrir minha sacola. Eu vou tirar a Fifi da sacola. A Fifi olha pro cara. A Fifi muito musculosa. O cara mira a Fifi assim, ele dá uma recuada. Eu vou colocar que a Fifi tá me dando mais 2 de presença. Vou falar pra ele, você tem certeza que você quer arrumar um problema comigo? Aí a Fifi dá uma rosnada pra ele assim. Deu 16, beleza. Então, com a ajuda da grande Fifi aí, eu bati 18 no teste. Esse sujeito, ele tinha puxado a faca dele assim, ele guarda a faca. Isso não vai ficar assim, viu? A gente vai se ver de novo. Vão saber de você e desse seu quatro patas, esse vira-lata seu. Esse sujeito, ele sai correndo, ele não fica aqui pra continuar essa discussão. Vamos ver que nome que ele vai ter, que isso vai ser um problema a longo prazo, né? É 2d6. Mais fácil eu já fazer isso com 2 dados, né? Então foi 4. O nome dele é Belson. 3-5. 3-5, Belson Katla. Temos aqui o nosso primeiro rival contínuo do plot. Vamos anotar ele aqui, que eu acho que vai ser interessante a gente manter um olho nele. Então, Olhos Vermelhos vai ser uma facção contínua aqui que vai estar ativamente atrapalhando a nossa trama. E esse Belson Katla vai ser um rival nosso. Essa facção, ela vai ser uma dificuldade média. O Belson Katla, a princípio, eu vou manter ele como uma dificuldade média também para ser resolvida. Vamos ver para onde vai a situação com ele. Vamos para a cena 4, que vai ser a chegada na muralha. Todas as cenas estão se resolvendo de forma muito rápida, né? Então já é 9 da manhã ainda. Amém. Vamos ver se a fome do meu cara tá pegando aqui, começando a atrapalhar ele. Deu 2. É não, mas. Vamos considerar que o mas é que eu vou ter que adicionar mais um no próximo teste de fome. Meu estômago começou a apertar aqui a situação. Beleza, cheguei na muralha.
Tem o portão ali gigante, né? Eu saio abordando os guardas que tem ali. Eu falo, opa, tô procurando o Kurt Sarvante, ele tá por aqui, eu consigo falar com ele. O Barnabé me falou que ele poderia estar me ajudando a achar que não, essa fala é prejudicial para mim e para o meu informante, né? Deixa eu pensar aqui. Opa, pessoal, bom dia. Eu tô procurando o Kurt Sarvante, ele tá por aqui, eu consigo falar com ele? Os guardas me olham feio ali, pra que você quer saber onde que ele tá? O que você tá querendo? Eu tô querendo sair da cidade, né? Eu preciso visitar uma prima minha que mora em Galgenbeck e eu gostaria de ver se seria possível eu estar sendo liberado aqui. Esse